Abrir os olhos para um novo amanhecer é um dos maiores presentes que o Criador nos concede. É a folha em branco de um novo dia, cuidadosamente escrita pelas mãos do Altíssimo, oferecendo-nos uma nova chance de recomeçar, de perdoar, de amar e de contemplar as infinitas maravilhas da sua criação. Antes que os ruídos do mundo invadam os seus pensamentos, reserve este instante precioso para voltar o seu coração para o alto. Agradecer a Deus logo nas primeiras horas da manhã não é apenas um ritual. É a chave que abre os portais celestiais para que a paz, a direção e a providência divina alcancem cada área da sua vida. Quando reconhecemos que o fôlego que respiramos vem dele, alinhamos o nosso espírito com a frequência da graça e da vitória. Permaneça conosco e continue assistindo até o final, pois esta oração foi preparada para alinhar o seu dia aos propósitos do Criador, transformando a sua jornada em um caminho de luz e milagres. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua presença nesta manhã bendita para agradecer pelo dom da vida e pelo fôlego que nos sustenta, reconhecendo que Tu és o Deus que renova as nossas forças a cada amanhecer. Conforme lemos em Lamentações capítulo 3, versículo 22 até o 23. Agradecemos, ó Pai, porque a Tua misericórdia se renova sobre nós todas as manhãs, permitindo-nos contemplar a luz de um novo dia que traz consigo novas oportunidades, novos horizontes e a certeza inequívoca de que o Teu amor jamais tem fim em nossas jornadas terrenas. Colocamos este dia inteiramente em Tuas mãos soberanas, suplicando que a Tua presença bendita vá à nossa frente, aplainando os caminhos tortuosos, removendo as pedras de tropeço e abrindo portas que nenhum homem pode fechar, guiados sempre pela Tua luz inesgotável. Pedimos, Senhor, que cubras cada um de nós com o Teu escudo de proteção divina, guardando-nos de todo mal visível e invisível, das armadilhas do inimigo, da violência das ruas, dos perigos diários e de toda e qualquer cilada preparada contra os nossos passos. Derrama-ne, ó Pai Celestial, as Tuas mais ricas bênçãos sobre os nossos filhos, guardando a infância, a juventude e a formação deles, livrando-os das más influências, cercando-os com anjos de guarda e direcionando-os nos caminhos da verdade, da sabedoria e do temor ao Teu santo nome. Estende a Tua mão poderosa sobre a nossa vida profissional e sobre o nosso emprego, abençoando o nosso labor diário, multiplicando o fruto do nosso trabalho e concedendo graça perante chefes e colegas, para que tudo o que fizermos venha a prosperar segundo a Tua vontade. Clamamos também, Senhor, por aqueles que se encontram aflitos à procura de uma oportunidade de trabalho. Abre portas de emprego com urgência, provendo o sustento digno para os lares que necessitam e transformando a angústia da espera em cânticos de louvor e gratidão. Visitamos espiritualmente, em nome de Jesus, os leitos de hospitais e as casas daqueles que enfrentam enfermidades, decretando a cura completa, a restauração da saúde, o alívio das dores e o livramento de toda moléstia, pois Tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, como diz o Salmo capítulo 103, versículo 3. Que o Teu Espírito Santo console os corações entristecidos, derramando o bálsamo curador sobre as feridas emocionais, a ansiedade, o medo e a angústia, substituindo o peso da preocupação pela paz que excede todo o entendimento humano. Renovamos neste momento de comunhão a nossa aliança contigo, comprometendo-nos a viver este dia em santidade, praticando a justiça, exercitando a paciência, estendendo a mão ao necessitado e refletindo o Teu caráter em cada palavra e atitude. Acalma-me, ó Pai, as tempestades que porventura tentem se levantar contra a nossa paz, lembrando-nos de que Tu tens o controle absoluto dos ventos e do mar, e que nenhuma embarcação que carrega a Tua presença pode naufragar diante das intempéries. Abençoa a nossa família, os nossos lares e os nossos relacionamentos, derramando o amor fraternal, a união, o respeito mútuo e a harmonia,
para que a nossa casa seja um verdadeiro refúgio da tua glória e um altar de adoração contínua. Concede-nos sabedoria celestial para tomarmos as decisões certas ao longo deste dia, discernindo entre o bem e o mal e escolhendo sempre o caminho estreito que conduz à vida e à comunhão eterna contigo, ó Deus Altíssimo. Desfaz por meio do teu poder toda obra de feitiçaria, inveja, contenda, fofoca ou maledicência que tente se erguer contra a nossa reputação ou contra a nossa casa, pois nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme a tua promessa em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Alimenta a nossa alma com a tua palavra viva e eficaz, para que não vivamos apenas de pão material, mas de toda palavra que sai da tua boca, encontrando em ti o sustento espiritual necessário para vencermos as batalhas cotidianas. Enche os nossos corações de generosidade e compaixão, tornando-nos instrumentos vivos da tua graça para abençoar a vida do nosso próximo, enxugando lágrimas e levando esperança aos que jazem nas trevas da desesperança. Purifica os nossos pensamentos, as nossas intenções e os nossos lábios, para que tudo o que dissermos e pensarmos seja agradável diante de ti, refletindo a pureza e a santidade que tu esperas dos teus filhos amados. Colocamos a nossa mente, a nossa inteligência e a nossa capacidade criativa sob a direção do teu Espírito, para que sejamos bem-sucedidos em nossos projetos, estudos e realizações, sempre para o louvor e a glória do teu santo nome. Reconhecemos a nossa pequenez e a nossa total dependência de ti, sabendo que sem a tua graça nada podemos fazer. Mas com a tua força somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos fortalece em todos os momentos. Deus eterno, neste novo dia que se inicia com a certeza da tua soberania, rogando que a tua presença bendita permaneça conosco em cada passo, em cada decisão e em cada silêncio dos nossos corações, pois sabemos que somente em ti encontramos refúgio seguro e direção infalível para as nossas almas atribuladas pelas lutas deste mundo secular. Derrama a sabedoria do alto sobre as autoridades que governam as nações, capacitando-as para que administrem com justiça irrepreensível, honestidade e profundo temor ao teu nome, buscando sempre o bem-estar dos cidadãos, a preservação da dignidade humana e a paz na terra, conforme nos exorta firmemente Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o 2. Abençoa grandemente a tua igreja espalhada por toda a face da terra, avivando a chama da fé nos corações dos crentes, unindo os irmãos em um só propósito espiritual e despertando um fervoroso espírito missionário para que o evangelho genuíno da salvação seja anunciado com ousadia a toda criatura. Oda, guarda os nossos olhos de contemplarem a vaidade passageira deste mundo e os nossos ouvidos de escutarem murmurações ou intrigas, direcionando o nosso foco absoluto para as coisas eternas e celestiais, para que jamais nos desviemos do caminho da retidão que tu mesmo traçaste para os nossos pés. Concede-nos a suprema graça de perdoar de coração a todos aqueles que porventura nos tenham ofendido ou magoado, assim como tu já nos perdoaste em Cristo Jesus, libertando o nosso interior de qualquer raiz de amargura, rancor ou ressentimento que possa entorpecer a nossa comunhão contigo. Fortalece os nossos passos nas horas de cansaço físico e esgotamento mental, renovando as nossas energias espirituais para que possamos correr com perseverança e alegria a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, segundo nos ensina Hebreus capítulo 12, versículo 2. Desperta em nós uma sede insaciável pela tua presença gloriosa, fazendo com que a oração fervorosa e a meditação constante nas Escrituras Sagradas sejam o alimento diário e o deleite supremo do nosso espírito, transformando o nosso homem interior de glória em glória. Colocamos inteiramente em tuas mãos os nossos recursos financeiros, a nossa administração doméstica e as nossas economias, repreendendo com autoridade todo espírito de escassez, desperdício ou dívida opressora, e declarando com fé
que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Ilumina a nossa mente com profundo discernimento espiritual, para reconhecermos as oportunidades preciosas de testemunhar do Teu amor salvador aos nossos colegas de trabalho, vizinhos e amigos que ainda não Te conhecem como Salvador pessoal de suas vidas. Abraça com o Teu amor incondicional e consolador todos aqueles que se sentem solitários, abandonados ou rejeitados pela sociedade, mostrando-lhes de maneira clara que para Ti eles têm valor inestimável e que o Teu abraço acolhedor é o refúgio eterno para a alma cansada. Protege rigorosamente os nossos caminhos no trânsito e em todas as viagens que fizermos ao longo deste dia, enviando os Teus anjos poderosos para nos guiarem, guardarem de todo acidente, colisão ou imprevisto e nos trazendo de volta aos nossos lares em plena paz e segurança. Aumenta grandemente a nossa fé, Senhor, para que possamos mover montanhas de dúvidas e incredulidade, crendo firmemente que para o Teu poder infinito nenhuma causa é impossível e nenhum problema humano é grande demais para a Tua gloriosa intervenção. Acalma toda a ansiedade concernente ao dia de amanhã e ao futuro incerto, pois Tu nos ensinaste soberanamente a viver um dia de cada vez, confiando plenamente na Tua providência diária e sabendo que o dia de hoje já traz o seu próprio cuidado, conforme Mateus capítulo 6, versículo 34. Guarda a nossa língua de proferir palavras de derrota, pessimismo ou murmuração, ungindo os nossos lábios com o fogo do altar para que sejam mananciais de vida, edificação, ânimo e bênção para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Enche a nossa rotina diária da Tua alegria contagiante e transbordante, aquela que não depende das circunstâncias exteriores ou materiais, mas que brota unicamente da certeza de que somos salvos, amados e cuidados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Concede-nos mansidão, brandura e humildade de coração, imitando fielmente o exemplo sublime do nosso Senhor Jesus Cristo, para que saibamos lidar com as divergências, os atritos e os desafios diários com serenidade e domínio próprio. Coroamos esta manhã de louvor e adoração com a solene certeza de que a nossa petição subiu como incenso suave e aroma agradável perante o Teu trono de graça, e que os céus já se moveram em nosso favor para nos conceder um dia repleto de vitórias. Consagramos cada minuto das próximas horas inteiramente ao Teu senhorio absoluto, declarando com ousadia que Tu reinas soberano em nossa mente, em nosso coração, em nossa casa e em todas as nossas atividades cotidianas. Ó Deus de infalível bondade, elevando os nossos olhos espirituais para o alto, de onde nos vem o socorro, sabendo que os Teus olhos estão sempre atentos sobre os justos e os Teus ouvidos abertos às nossas súplicas, conforme nos assegura o Salmo, capítulo 34, versículo 15. Colocamos em Tuas mãos os projetos acadêmicos e educacionais de todos os estudantes da nossa família, derramando inteligência, foco, memória e facilidade de aprendizado para que alcancem excelente aproveitamento e honrem o Teu nome através do saber. Suplicamos, ó Pai, que guardes os nossos lares de toda praga, contenda doméstica, divisão familiar ou assalto, cercando as nossas quatro paredes com uma muralha de fogo espiritual e estabelecendo a Tua paz, que excede todo o entendimento sobre cada cômodo da nossa casa. Derrama um espírito de generosidade e desprendimento sobre nós, para que saibamos estender a mão em auxílio aos necessitados, órfãos e viúvas, repartindo o pão e demonstrando o verdadeiro amor cristão em atitudes práticas de misericórdia e compaixão. Repreendemos agora, em o nome poderoso de Jesus, todo o sentimento de solidão profunda, rejeição, culpa do passado ou complexo de inferioridade, declarando que em Cristo fomos feitos novas criaturas e que o Teu amor perfeito lança fora todo o medo. Pedimos a Tua direção infalível para os nossos negócios, investimentos e parcerias comerciais, para que cada transação seja pautada na ética, na honestidade e na justiça, atraindo o Teu favor e a Tua prosperidade sobre o fruto do nosso suor diário. Cerca a nossa mente com o capacete da salvação,
guardando-nos contra as setas inflamadas da depressão, da desesperança, dos pensamentos intrusivos e da ansiedade extrema que tentam paralisar a nossa fé e roubar a alegria dos nossos dias. Agradecemos antecipadamente por cada livramento invisível que o Senhor tem preparado para nós ao longo das estradas, nos ambientes de trabalho e nos lugares públicos, pois sabemos que os teus anjos acampam-se ao redor daqueles que te temem para os livrar do perigo. Renovamos o nosso compromisso de viver em santidade e pureza moral, rejeitando as concupiscências da carne e os apelos mundanos deste século mau, buscando refletir a luz de Cristo em um mundo que jaz nas trevas do pecado e da confusão. Derrama sobre os nossos lares um renovado espírito de adoração em família, para que o som dos louvores ao teu nome suba fragrantemente aos céus, tornando a nossa morada um verdadeiro santuário de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Fortalece os laços de união, respeito e cumplicidade entre casais e familiares, curando feridas antigas, restaurando casamentos em crise e devolvendo a alegria e a harmonia onde antes reinavam a incompreensão e o desamor. Concede-nos discernimento aguçado para reconhecer as vozes enganosas e os falsos conselhos ao nosso redor, permitindo que a tua palavra seja sempre a lâmpada para os nossos pés e a luz indestrutível para o nosso caminho cotidiano. Acalma, com a autoridade da tua voz soberana, as tempestades financeiras, emocionais e espirituais que ousam se levantar contra a nossa estabilidade, lembrando-nos de que tu és soberano sobre os ventos e que o teu decreto é irrevogável. Colocamos a nossa vontade humana submissa à tua vontade perfeita e agradável, abrindo mão dos nossos próprios caprichos para viver plenamente o propósito eterno que escreveste para a nossa história antes mesmo da fundação do mundo. Prosseguimos em nossa solene jornada de clamor matinal. Ó Deus de infalível e eterna bondade, elevando os nossos olhos espirituais com firmeza para o alto, de onde sabemos que nos vem o verdadeiro socorro, convictos de que os teus olhos atentos repousam sobre os justos, e os teus ouvidos estão sempre inclinados para ouvir as nossas súplicas, conforme nos assegura com toda a autoridade o Salmo capítulo 34, versículo 15. Colocamos inteiramente em tuas mãos soberanas os projetos acadêmicos, intelectuais e educacionais de todos os estudantes que compõem a nossa família, derramando sobre eles uma porção transbordante de inteligência, foco absoluto, memória privilegiada e facilidade de aprendizado, para que alcancem um aproveitamento excelente e honrem o teu santo nome através do saber. Suplicamos fervorosamente, ó Pai Celestial, que guardes os nossos lares de toda praga destruidora, contenda doméstica, divisão familiar ou perigo iminente, cercando as nossas quatro paredes com uma muralha impenetrável de fogo espiritual e estabelecendo de maneira definitiva a tua paz, que excede todo o entendimento humano sobre cada cômodo da nossa morada. Derrama um espírito genuíno de generosidade, desprendimento e altruísmo sobre o nosso ser, para que saibamos estender a mão pronta em auxílio aos necessitados, órfãos e viúvas, repartindo o pão de cada dia e demonstrando o verdadeiro amor cristão através de atitudes práticas de viva misericórdia e profunda compaixão fraternal. Repreendemos agora, com a autoridade inegável que nos outorgas em nome de Jesus, todo e qualquer sentimento de solidão profunda, rejeição, culpa persistente oriunda do passado ou complexo de inferioridade, declarando com ousadia que em Cristo fomos feitos novas criaturas, e que o teu amor perfeito e redentor lança fora todo o medo. Pedimos a tua direção infalível e detalhada para os nossos negócios, investimentos, empreendimentos e parcerias comerciais, assegurando que cada transação financeira seja rigorosamente pautada na ética irrepreensível, na honestidade e na justiça, atraindo destarte o teu favor inesgotável e a tua prosperidade sobre o fruto do nosso suor diário. Cerca a nossa mente com o indestrutível capacete da salvação, guardando-nos com eficácia contra as setas inflamadas da depressão, da desesperança profunda, dos pensamentos intrusivos
e da ansiedade extrema que tentam constantemente paralisar a nossa fé e roubar a alegria contida em nossos dias. Agradecemos antecipadamente, ó Senhor, por cada livramento invisível e milagroso que o Senhor tem preparado para nós ao longo das estradas, nos ambientes de trabalho, no transporte e nos lugares públicos, pois sabemos que os teus anjos acampam-se ao redor daqueles que te temem para os livrar de todo e qualquer mal. Renovamos solenemente o nosso compromisso inegociável de viver em santidade e pureza moral, rejeitando veementemente as concupiscências da carne e os apelos passageiros deste século mau, buscando ardentemente refletir a luz resplandecente de Cristo em meio a um mundo que jaz nas trevas do pecado e da confusão. Derrama sobre os nossos lares um renovado e avivado espírito de adoração em família, fazendo com que o som melodioso dos louvores dedicados ao teu santo nome suba fragrantemente aos céus, transformando a nossa morada em um verdadeiro santuário de comunhão íntima com o Espírito Santo. Fortalece profundamente os laços de união indissolúvel, respeito mútuo e cumplicidade sincera entre casais e familiares, curando as feridas antigas que ainda sangram, restaurando casamentos abatidos por crises e devolvendo a alegria e a harmonia onde antes reinavam a incompreensão e o desamor. Concede-nos um discernimento aguçado e espiritual para reconhecer prontamente as vozes enganosas e os falsos conselhos ao nosso redor, permitindo que a Tua Palavra Santa seja sempre a lâmpada inconfundível para os nossos pés e a luz indestrutível para o nosso caminho cotidiano. Acalma, com a autoridade soberana da Tua voz majestosa, todas as tempestades financeiras, emocionais e espirituais que ousam se levantar contra a nossa estabilidade e paz de espírito, lembrando-nos a cada instante de que Tu és soberano sobre os ventos e que o Teu decreto é irrevogável. Colocamos a nossa vontade humana, por vezes falha, inteiramente submissa à Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, abrindo mão dos nossos próprios caprichos e vaidades para vivermos de forma plena o propósito eterno que escreveste para a nossa história antes mesmo da fundação do mundo. Elevamos ainda mais a nossa voz em direção ao Teu trono de infinita graça, ó Deus bendito e eterno, consagrando inteiramente a Ti a nossa capacidade de comunicação, para que cada palavra proferida por nossos lábios ao longo deste dia seja temperada com sal, transmitindo graça, edificação, consolo e esperança viva a todos os que nos ouvirem em nossa jornada. Suplicamos fervorosamente que Tu abençoes com profunda eficácia os meios de comunicação, as tecnologias e as ferramentas digitais que utilizamos em nosso cotidiano profissional e pessoal, para que sirvam estritamente como canais limpos de propagação do bem, da verdade inegociável e dos princípios eternos do Teu santo Evangelho. Colocamos sob a Tua direção protetora e amorosa os nossos momentos de descanso, lazer e descontração familiar, para que até mesmo nas horas de pausa saibamos glorificar o Teu nome com decência, mantendo a nossa mente sã, o corpo revigorado e o nosso espírito perfeitamente alinhados com a serenidade que vem do alto. Pedimos com insistência que desfaças por completo toda e qualquer raiz de inveja, olho gordo, murmuração oculta ou contenda dissimulada, que porventura tente se infiltrar sorrateiramente em nossos círculos de convivência social, estabelecendo a Tua barreira intransponível de amor, proteção e mútua concórdia. Derrama sabedoria administrativa e discernimento prático sobre a nossa gestão diária de tempo. Ó Pai, para que não percamos horas preciosas com futilidades passageiras ou preocupações estéreis, mas que saibamos priorizar com excelência o que realmente possui valor eterno em nossa breve passagem por esta terra. Consagramos a Ti a nossa sensibilidade artística, a nossa expressão criativa, os talentos e os dons intelectuais que nos concedeste com generosidade, para que toda obra realizada pelas nossas mãos sirva sempre como um reflexo fiel da beleza, da ordem e da perfeição do Criador perante os olhos da sociedade. Clamamos por uma porção especial, diária e transbordante de paciência, tolerância e longanimidade para lidarmos com as pessoas difíceis
irritadiças ou desafiadoras que certamente cruzarem a nossa vereda hoje, revestindo-nos por completo da mansidão de Cristo, para responder à hostilidade com o amor que transforma corações. Repreendemos com autoridade divina e ousadia espiritual todo espírito de procrastinação, preguiça mental, desânimo e paralisia que tenta nos afastar das nossas obrigações cotidianas, renovando em nosso interior o vigor, a disposição física e a energia produtiva que procedem exclusivamente do teu espírito. Agradecemos antecipadamente e de todo o coração pelas portas abertas que o Senhor já preparou, e também por aquelas que soberanamente escolheu fechar para o nosso próprio bem e segurança, reconhecendo com humildade que a tua visão enxerga muito além dos nossos limites visuais. Colocamos sob a tua guarda vigilante e misericordiosa os idosos, os enfermos crônicos e todos aqueles que enfrentam limitações físicas ou restrições em nossa comunidade, derramando sobre eles um refrigério especial, paciência nas dores e a certeza consoladora da tua presença constante. Suplicamos que guardes os nossos corações de qualquer paixão desordenada pelas riquezas materiais ou pelo consumismo desenfreado deste século, ensinando-nos a encontrar a verdadeira alegria e satisfação na simplicidade da tua comunhão e no sustento diário que nos provês com tanto zelo. Renovamos solenemente a nossa aliança inegociável de fidelidade aos princípios eternos da tua palavra, comprometendo-nos a ser o sal da terra e a luz do mundo em todos os ambientes corporativos, sociais e familiares, onde colocarmos a planta dos nossos pés ao longo desta jornada. Colocamos sob a tua luz soberana os nossos momentos de tomada de decisão mais complexas e cruciais, pedindo que o teu Espírito Santo nos dê o discernimento exato para escolhermos sempre e sem hesitação a vereda estreita da justiça, da verdade e da integridade moral. Derrama uma atmosfera profunda de paz inabalável e reconciliação sobre o ambiente de trabalho, o lar e a vizinhança ao nosso redor, fazendo com que a tua graça seja evidente e notória através da nossa postura pacífica, conciliadora e respeitosa com o próximo. Suplicamos que tu envies os teus anjos para blindarem os meios de transporte que utilizamos, cobrindo com o teu sangue remidor os carros, ônibus, trens e aviões, e garantindo que cada deslocamento seja feito sob a tua direta e infalível proteção contra qualquer tipo de adversidade. Colocamos sob a tua direção soberana a nossa vida financeira e bancária, pedindo que o Senhor nos conceda sabedoria para administrar cada centavo com honestidade, evitando desperdícios e multiplicando os recursos para a abastança e para a generosidade com a tua obra. Derrama um espírito de mansidão e brandura sobre as nossas relações interpessoais, fazendo com que saibamos ouvir mais e falar menos, evitando discussões fúteis e mantendo sempre a postura de pacificadores em qualquer ambiente onde estivermos inseridos. Clamamos por discernimento espiritual para identificar e fechar brechas na nossa armadura espiritual, revestindo-nos a cada amanhecer com a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua poderosa palavra revelada. Consagramos a ti a nossa respiração, os batimentos do nosso coração e cada célula do nosso corpo, declarando que a nossa saúde física e biológica está firmemente ancorada no teu poder restaurador, afastando qualquer cansaço prematuro ou mal-estar repentino. Suplicamos que o Senhor visite com o teu refrigério consolador os lares que atravessam luto, perdas ou momentos de profunda saudade, derramando o bálsamo da consolação eterna sobre aqueles que choram e necessitam do teu abraço acolhedor. Colocamos sob a tua luz a nossa reputação, o nosso bom nome e a nossa integridade moral, pedindo que o Senhor desfaça por terra qualquer calúnia, mentira ou fofoca tramada em oculto, fazendo com que a verdade prevaleça com justiça e honra. Derrama uma porção transbordante de criatividade e inovação sobre aqueles que trabalham com o pensamento, com a ciência, com a arte ou com a educação, para que as suas descobertas e ensinamentos tragam melhorias reais para a sociedade
e glória ao teu nome. Agradecemos antecipadamente pelas portas de reconciliação que o Senhor tem aberto em famílias fragmentadas, pedindo que a tua graça restaure pontes de diálogo, cure ressentimentos profundos e devolva o calor do afeto onde havia o gelo da indiferença. Clamamos para que o Senhor nos guarde de toda forma de vício, dependência química, digital ou comportamental que escravize o ser humano, concedendo libertação completa e reestruturação mental àqueles que lutam contra essas correntes invisíveis. Consagramos a Ti a nossa capacidade de empatia, pedindo que o Senhor nos torne sensíveis às dores alheias, dando-nos palavras de ânimo, um olhar acolhedor e um gesto solidário para com os que caminham cabisbaixos pelas ruas. Suplicamos que a Tua sabedoria governe a nossa intuição, fazendo com que saibamos discernir rapidamente entre o que provém do Teu Espírito e o que tenta nos desviar sutilmente do centro do Teu propósito eterno para as nossas vidas. Renovamos a nossa postura de vigilância constante, lembrando-nos de que a oração é a nossa respiração diária e que sem Ti nada podemos fazer, mas com a Tua presença, habitando em nós, somos inabaláveis diante de qualquer tormenta. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seus amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.